Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gia, aqui de suporte. E como vocês podem ver, cada um está na sua casa, né, devido à situação que a gente está vivendo. Mas hoje a gente vai falar sobre recursos essenciais que o Operandi tem que podem facilitar o teu home office. Oi, meu nome é Débora, é o meu primeiro webinar. Eu sou nova aqui na Operandi. Me desejem sorte. Oi, eu sou o Thiago, veterano de guerra aí da Operandi, né? E sou o ministro entre as mulheres, né? Débora, vai dar tudo certo, tá? Boa sorte para ti Obrigada. nesse primeiro webinar. Vai dar tudo Eu sou a certo. Amanda. A gente sabe que a maioria dos nossos clientes, que são agências, estão trabalhando de casa. Muitos já trabalhavam nesse formato, mas para algumas empresas isso tudo é novidade. A grande vantagem que os nossos clientes têm é que o operandi pode ser acessado de qualquer lugar. Claro, né? Que tenha internet. Então, no home office, o operante ele acaba sendo um facilitador para o alinhamento da equipe, centralização das informações e também para que os jobs não parem. E para os jobs não pararem, a utilização das tarefas ela é essencial. E assim, não só usar as tarefas, né, colocar lá o checklist, né, do que precisa ser feito e tal, mas também vincular os responsáveis e determinar os prazos. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para explicar isso um pouquinho melhor. Então, eu tenho aqui um job, né? Eu já tenho algumas tarefas cadastradas e olha, vocês podem ver que aqui eu já vinculei os responsáveis. Então, a primeira é para mim, já tem um prazo. A segunda aqui é para Gi, já deixei ela como responsável e determinei um prazo. E agora eu vou cadastrar mais uma que, né, depois que a gente fizer esse e-mail marketing, a gente precisa da aprovação do texto. E essa tarefa aqui vai ser para o Tiago. Então, eu vou colocar aqui o Tiago e vou colocar um prazo para ele também. Opa! Então, é desse jeito que a equipe não vai se perder e sem saber o que precisa fazer, né, no dia, né, quando está lá no aconchego do celular, né, trabalhando de casa. Se você é um gestor ou é a pessoa que distribui as atividades para a equipe, é muito importante que reforce a utilização da minha pauta, que é aquela primeira pauta que aparece no módulo de jobs, porque é lá dentro que aparecem as atividades que eu sou responsável, que a Gia é responsável, que o Thiago é responsável, e assim por diante. Beleza? Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E algo muito importante é que a gente possa utilizar todos os recursos que o próprio módulo de Jobs tem. Então, aqui, como a Amanda colocou essa tarefa para mim, a gente tem um recurso bem bacana que é o Timesheet. O Timesheet é muito importante porque é aqui que você vai conseguir ver o tanto de horas que você está gastando para determinada atividade, para ver se está conseguindo estar sendo produtivo ou não. Isso a gente consegue ver um pouquinho melhor lá nos relatórios que eu vou mostrar depois. Mas aqui, ó, eu consigo iniciar um apontamento, aqui eu consigo parar ele. A gente tem esse recurso aqui de retrabalho, que é muito importante, porque você consegue ver nesse tempo de home office também se os apontamentos normais estão sendo inferiores aos apontamentos de trabalho, se você está tendo que fazer novamente mais atividades. Então aqui a gente tem uma dica bem legal, que é copiar aqui o nomezinho da tarefa e colocar na descrição do timesheet. Assim você consegue saber exatamente com o que você estava trabalhando. E aqui, como tá todo mundo da sua casa, né? Não tem como a gente puxar o coleguinha do lado, falar alguma coisa, a gente tem um campo de comentários. Então aqui eu posso fazer um comentário aqui para o Thiago, por exemplo, falando que o layout está pronto, só falta a aprovação dele no texto. E pronto. Eu comento, ele vai receber uma notificação e a gente pode continuar a conversa aqui. Então, a gente sempre indica que seja tudo muito bem documentado até nos comentários, porque depois, por mais que o job esteja concluído, cancelado, você vai conseguir abrir esse job de novo e ver tudo que foi conversado. Então, isso é bem importante deixar tudo registradinho. A gente tem o campo de anexos também. Você pode colocar diversos arquivos aqui para que a sua equipe possa pegar. Vou colocar aqui uma foto de gatinho, só para mostrar para vocês. A gente ama E todo, gatinhos. a gente adora gatinho.
E todos os usuários que tiverem acesso a esse job vão poder entrar aqui e fazer download dessa imagem de gatinho, por exemplo. Então, eu vou aqui, ó, concluir a minha tarefa, que, né, digamos que eu já fiz. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos relatórios. Então, o primeiro é o timesheet, que isso aqui é até para gestor ou até para você mesmo estar acompanhando, né, como está o andamento dos seus trabalhos referente ao apontamento de horas. Dá para utilizar esse relatório aqui. Então, aqui, ó, do mês de abril eu consigo ver os apontamentos. Esse aqui é o que eu acabei de fazer, né, mas a gente tem a versão resumido, que ele mostra aqui, né, por esse gráfico, os apontamentos, e tem a versão detalhada, que igual eu mostrei para vocês lá, aqui ó, a criação de layout. Como eu coloquei lá a criação de layout, por exemplo, na descrição, é muito importante usar, porque aqui no relatório você consegue ver, esse apontamento foi referente à criação de layout, esse foi referente a texto, enfim. E aqui os filtros estão para, né, o mês, mas vocês podem utilizar diversos filtros. Se quiser selecionar para mostrar só o que foi retrabalho, para ver quanto tempo vocês gastaram, né, refazendo jobs e tudo mais, é só utilizar os filtros. Então é só ir personalizando isso aqui para vocês obterem as informações. Outro relatório é o Jobs Pauta. Nesse relatório, eu acho bem interessante a gente conseguir estar filtrando jobs concluídos, tarefas concluídas. Eu vou usar o filtro aqui de hoje. Por exemplo, digamos que é final do dia e você quer ver quantos jobs ou tarefas foram concluídas até o final do dia. Então aqui eu coloco a data, listar data de conclusão, que eu quero ver concluído, e jobs e tarefas. Não quero que apareça só jobs. Tem a versão resumida, mas eu quero mostrar detalhado. Então aqui é possível ver os jobs e tarefas que foram concluídos na data de hoje ou em outra data, enfim. É só vocês irem utilizando certinho os filtros mesmo. Isso aí. E eu vou falar agora sobre um outro recurso que está relacionado às notificações. As notificações, ela é um recurso essencial para fazer uma colaboração mais efetiva dentro dos trabalhos. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E eu já recebi aqui duas notificações que foram o que a Gi e a Amanda enviaram para mim, né, durante a apresentação delas. Então, abrindo aqui, eu consigo visualizar todas aquelas notificações, avisos em que eu fui mencionado. E as notificações é uma ferramenta que você também pode utilizar para tirar uma dúvida com um colega, né, identificar como está o estágio de um determinado job, ou até mesmo para dar um ok, né, e uma atividade que você já conferiu e está tudo certinho. Então, quando a gente visualiza as notificações, eu posso acessar elas e o sistema já abre a tela, né, em questão de qual interação, de qual comentário que eu preciso acompanhar. Algumas pessoas que precisam de um controle um pouquinho maior também podem receber as notificações por e-mail. Você pode configurar as preferências aqui das notificações e aqui você tem as suas preferências, né? Então você também pode limitar, não quero receber notificação de tudo que é ação que acontece dentro do sistema, só quero receber de quando eu sou envolvido em uma atividade ou quando sou mencionado em um job. Então posso configurar aqui. E como eu disse, né, se eu quiser também ter um controle um pouquinho maior por e-mail, eu posso habilitar aqui essas configurações. E daí fica uma dica também, né, para você criar uma pasta na sua caixa de entrada, colocar ali o nome notificações operandi e um filtro. Sempre que você receber um e-mail, o filtro vai direcionar para essa pastinha do operandi e vai ficar ali tudo centralizado essas informações, ok? Ah, e outra coisa, a notificação por e-mail a gente recomenda mais para quem está começando a usar o sistema, que é para ajudar a lembrar, tá? Mas quanto mais vocês usarem o sistema, melhor, e seguirem as notificações que estão ali dentro mesmo, porque senão a caixa de e-mail de vocês, né, vai ficar lotada. Vai ficar cheia, né? E eu gostaria também de falar de algumas pautas aqui na tela de jobs. Acredito que muitos gestores têm a preocupação nesse momento, às vezes, de trabalhar até de casa, né? De como vai ficar a organização das pautas, se vai ser possível ainda acompanhar, né, os jobs. Então, o Operandi ele ajuda muito nesse sentido também. Independente de qual seja o local que você esteja, se na sua casa, se na empresa, você consegue ter a visão aqui de como estão as atividades, né? O que está com cada um dos seus colaboradores da sua equipe, tá? E eu gostaria de falar então da tela Jobs pauta por status. E a pauta por status, ela trabalha então no sistema de Kanban, que é um sistema para gerenciamento de projetos, e basicamente são listas com fluxo de trabalho da sua equipe.
Se você fizer uma breve pesquisa no Google e pesquisar um pouquinho sobre Kanban, ele vai apresentar diferentes fluxos de trabalhos e até alguns bem enxutos, que é o nosso exemplo aqui que eu estou mostrando. O fazer, o fazendo e o feito. O fazer, basicamente, são todas as atividades que você quer realizar, que você deseja fazer, mas você ainda não sabe quando. O fazendo é tudo aquilo que está já em trabalho pela equipe, já está em desenvolvimento, e o feito é algo que já foi entregue pela sua equipe. Então é um fluxo bem enxuto, né? Até para equipes menores. A dificuldade desse fluxo aqui é entender na coluna fazendo, se você está fazendo texto, se você está fazendo a criação de layout. Então isso não fica tão claro para algumas equipes. Então fica aqui a minha provocação para você, gestor, também, criar um fluxo de trabalho aí para a realidade da sua empresa, tá? Eu vou até mostrar outro fluxo de trabalho aqui, que eu posso ocultar essas listas aqui dentro do sistema. Esse é um fluxo um pouquinho mais detalhado, que basicamente seria a realidade na nossa empresa. Mas o planejamento aqui teria o mesmo sentido que o fazer no fluxo que eu mostrei anteriormente, tá? Então aqui eu consigo identificar planejamento, redação, criação. Então visualmente fica muito mais claro identificar as atividades que estão em andamento e exatamente em qual etapa ela se encontra, tá? Isso é muito legal. Essa pauta também para o gestor auxilia na questão de sobrecarga de trabalho, identificar em qual lista tem muitas atividades acumuladas, e sempre que finalizar uma atividade na etapa, na lista, eu posso passar para a etapa adiante. Então fica disponível também uma brecha aqui que entra na pauta de redação para que eu possa também incluir uma nova atividade e assim por diante. Então dá uma visão geral para o gestor, né, de como está o andamento das atividades, certo? Eu vou falar de uma outra pauta bem importante para gestores também, que é a pauta por responsável. Mas antes de falar da pauta por responsável, eu queria pedir para a Gi, para a Amanda e para a Débora acionarem o timesheet aí na conta de vocês, que eu vou falar da pauta timesheet, é o próximo tema que eu vou citar aqui no webinar, tá? Vamos ver se elas ativaram certinho depois. Ative aí, meninas. E aqui nós temos a pauta por responsável. Eu costumo dizer que a pauta por responsável ela é similar à pauta, à tela minha pauta, por quê? Porque você visualiza aquilo que você é responsável, as tarefas da sua responsabilidade, só que com uma diferença. Se você tem permissão, você também consegue visualizar as tarefas da responsabilidade de outros responsáveis também. Então, tem toda a equipe aqui nessa pauta, enquanto que na tela minha pauta é só aquilo que você tem a fazer. Legal? E por que ela também é importante para o gestor? Porque ele consegue visualizar aqui e conhecer mais sobre o volume de atividades para cada colaborador da sua equipe. Tá? Consigo também evitar a sobrecarga, como tem na pauta anterior, e eu consigo também, às vezes cai jobs paraquedas na minha pauta, né? Para quem que eu vou direcionar esse job inicialmente? Eu visualizei aqui que o Eduardo não tem nenhum job na pauta, então pode ser uma pessoa que eu direcione esse job, tá? Então é muito legal também para conhecer o volume de informações que estão na pauta de cada um, evitando novamente sobrecarga, certo? E agora, por último, falar da pauta timesheet. Vamos ver se as meninas ativaram. Olha só que legal. Hoje em dia, a maioria das empresas estão trabalhando da sua casa, né? Então, eu não consigo mais ir lá na sala do colega lá e identificar, perguntar para ele como está o andamento de uma atividade, né? Então, por isso que a gente está reforçando bastante essas informações, a parte de notificação, de comentários dentro de jobs, e aqui também para que o gestor consiga identificar de forma bem fácil, não tem muito segredo essa pauta, é apenas para visualização mesmo, em qual job a Amanda está trabalhando, a Gi, a Débora, e assim fica fácil identificar também em quais prioridades estão sendo atuadas em cada momento. Ok? Basicamente é isso. E até sobre o timesheet, eu e o Thiago, a gente apresentou um webinar há algum tempo falando sobre as vantagens. Então, depois deem uma olhada lá na central de ajuda, né, em webinars gravados, timesheet, como utilizar de forma estratégica. Vale super a pena. Então, pessoal, agora mudando um pouco de assunto, saindo de jobs e projetos, a gente vai para a parte de documentos. Agora, nessa época de home office, alguns documentos ali precisam de assinatura, né? Eu vou mostrar como incluir a assinatura digitalizada dentro do Operandi, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui.
Você vai lá em meu perfil aqui pelo avatar. Aí aqui você vai em assinaturas de documento, alterar. Aqui você pode clicar para adicionar uma imagem. Aqui eu tenho uma assinatura. É importante, aqui ó, aqui você consegue redimensionar a assinatura também. Ficou top, Aí hein? você clica em salvar. É importante que o formato da imagem sempre seja em PNG, JPEG e GIF, como mostra aqui, tá? Aí você viu que a gente já conseguiu incluir. Agora eu vou mostrar a assinatura dentro de um documento. Aqui em propostas, vou pegar qualquer proposta aqui e vou gerar ela em PDF. Vou aqui em exportar, personalizar PDF e imprimir. É sempre importante lembrar que para mostrar a assinatura, você tem que ter esse parâmetro aqui ativo, tá? Como sim, tá? Agora eu vou salvar e gerar o PDF. E aqui está a assinatura. Deu tudo certinho, viu? E outra coisa que a gente acha muito, muito, muito legal é que, né, claro, a facilidade de não precisar ir até um fornecedor, veículo ou cliente para entregar a proposta pessoalmente, porque, né, vocês vão poder mandar por e-mail, é a ajuda ali com o meio ambiente, porque, né, se não está imprimindo folha, né, a gente está contribuindo de alguma forma com a natureza também. Isso é verdade. Até uma coisa que é legal falar, por exemplo, no caso dessa assinatura, eu digitalizei ela utilizando um aplicativo pelo celular, que você consegue encontrar, tá? Porque agora, né, nesse home office, você não vai ter nenhum um recurso disponível, um recurso físico, né? Então você consegue Sim, baixar esse aplicativo para poder digitalizar documento também. legal. Bem legal. E agora eu vou falar da parte financeira, tá? Que a gente percebeu que nesse período de home office, a gente notou que o assunto mais acessado dentro da nossa central de ajuda foi relacionado à parte financeira do operandi, tá? O que eu vou falar agora é sobre custos fixos e variáveis. Custos variáveis são aqueles que eles não acontecem todo mês, né? Por exemplo, um salgadinho que às vezes que a gente paga durante uma comemoração, algum equipamento novo que a empresa compra, algum ativo, né? E custos fixos são aqueles recorrentes, tá? Aqueles que acontecem todo mês. Por exemplo, uma fatura de energia elétrica. Então, eu vou aqui para a parte do financeiro para mostrar um lançamento, por exemplo, de uma fatura que ela é recorrente, como uma fatura de energia elétrica, tá? Aqui em adicionar despesas dentro de financeiro e lançamentos, né? Eu vou adicionar aqui uma fatura de energia elétrica. Aqui, por exemplo, o Celesc, né? Meu fornecedor, meu prestador, aliás. Aí até é importante esse daqui para fluxo de caixa é você ter bem certo essa parte de categorias, para depois lá você conseguir identificar tudo que você tem relacionado àquela despesa, tá? Aqui, ó, pode ver que ela segue um fluxo, né? Que aqui é a categoria pai, aí tem a categoria filho, que são as despesas fixas, e aqui entra energia elétrica, telefone, aluguel, água e esgoto. Aí depois tem a de pessoal, que é tudo que é folha de pagamento, né? Salários, 13º salário. Então aqui eu vou colocar a energia elétrica, que é a minha fatura. Vou colocar lá, R$ 200. O vencimento aqui eu vou colocar todo dia 15/5 aqui, de 2020. Aí aqui que tá o negócio, você vai conseguir colocar aqui como mensal. Aí aqui você consegue definir, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui para o meu ano inteiro, 12 meses. Aí dê uma olhada aqui, ó, que ele cria toda a sequência para 12 meses, nesse valor. Aí só uma dica, porque assim, a fatura de energia elétrica, ela é variável, né? Conforme o teu consumo, ela varia o valor.
Então, o que você pode fazer é fazer uma média do ano seguinte, né, das faturas anteriores do ano seguinte, e conseguir colocar isso dentro, e dentro do mês recorrente ali você alterar o valor, na hora que você for fazer a baixa, tá? Só para você ter uma estimativa do que você vai gastar durante o ano, que isso você vai conseguir ver dentro do fluxo de caixa, onde o Thiago vai explicar melhor, tá? Aquelas categorias que a Débora estava falando ali, né? Separar despesas fixas, variáveis, é tudo feito lá dentro das configurações do financeiro. Aí precisa ter permissão total, né? No financeiro para conseguir fazer essa estruturação. E além das despesas, a gente também pode cadastrar plano de contas, categorias para a parte de receitas também, né? Cadastrar algumas categorias relacionadas aos tipos de faturamento, se é recebimento de FII mensal, se é recebimento de job a job, comissão, e assim por diante, tá, galera? É importante que vocês façam essa separação ali das categorias, o que tem de custo fixo, o que tem de custo variável, para entender como momentos como esses, o que pode se cortar nesse momento ou não, tá? Agora eu vou passar para o Thiago, que ele vai explicar melhor essa parte de fluxo de caixa, onde vocês conseguem identificar, tá bom? Isso aí, Débora, deixa comigo agora então. Então, vou falar sobre fluxo de caixa, né, como a Débora já disse, e não faria sentido falar sobre fluxo de caixa se antes ela não tivesse explicado sobre a parte de categorização, né? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, basicamente, o fluxo de caixa, ele se baseia no que foi ou será ganho ou gasto, tá? Quando a gente acessa o relatório, inicialmente você tem alguns dados e infográficos relacionados à parte anual. Índice de lucratividade, até o sistema mostra aqui como que é feito esses cálculos, para você identificar aqui até mesmo o gráfico de receitas durante cada período do ano. Mas eu gostaria de mostrar menos, mas eu gostaria de mostrar mesmo aqui a parte do detalhado, porque é onde você conhece a fundo mesmo, onde você tem que dar prioridade, quais categorias que você precisa estudar bastante, até para pensando em possíveis cortes. No atual momento, né, acho que o pessoal tá buscando muito esse entendimento também, né? O total de custos, total de receitas, identificar onde que deve ser trabalhado inicialmente. Então, só gostaria de reforçar que aqui no fluxo de caixa vai aparecer sempre aquilo que foi quitado, ou seja, aquilo que você recebeu ou pagou, e também dados de previsão, aquilo que ainda não aconteceu. Uma dúvida bastante comum de nossos clientes é sobre os dados atrasados. Como o objetivo do fluxo de caixa é mostrar a realidade da sua financeira, quanto que a sua empresa tem em conta, a gente não poderia considerar os valores em atraso que constam do sistema. Então, se por algum motivo você deixou de pagar algum valor ou deixou de receber algum valor, o ideal é que você negocie mesmo, converse com o seu cliente, entenda uma nova data para negociação e faça esse ajuste no sistema também para que esse valor em atraso ele passe a ser considerado num período próximo, ok? Então, o fluxo de caixa, ele te dá algumas informações bem legais, pensando um pouquinho na parte de previsões, né? Dá para visualizar se a sua empresa ficará com um fluxo de caixa positivo ou negativo. Até usando o nosso relatório aqui de exemplo, eu consigo identificar aqui que este ano, a maioria dos meses aqui, eu estou com fluxo de caixa negativo com o saldo do período. Ou seja, durante esses meses, a minha empresa mais gastou do que recebeu. Mas mesmo assim, ao final do período, o saldo geral, eu tenho um fluxo de caixa bem positivo ainda. Então, mesmo com as perdas aqui, com caixa negativo, a minha empresa ainda fica no saldo positivo. E é importante aqui que a gente também consegue observar onde a gente precisa focar. A gente está falando muito de retenção nos dias de hoje, sobreviver a este momento, né? Então, aqui eu poderia verificar em um desses dias que o fluxo de caixa está negativo, se eu consigo trabalhar melhor essas informações, negociar com o meu cliente um novo prazo de pagamento, por exemplo. Então, eu consigo expandir aqui para ir no detalhe mesmo e eu consigo identificar, então, que energia elétrica é o que menos consome aqui do meu orçamento. Aluguel, então estou gastando um pouquinho aqui com o pessoal. Então, a gente pode expandir um pouquinho mais a parte de pessoal aqui, o plano de contas, tá? E eu consigo identificar que eu tenho um Prolabore aqui, então de 15 mil reais. Então, será que eu não consigo negociar esse Prolabore para pagar em um outro momento? Consigo deixar mais para frente, para julho, agosto, outros meses, né? Talvez não seja uma prioridade neste momento, tá? Então,
isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, para estudar mesmo esses detalhes aqui do fluxo de caixa e a fundo mesmo todos os gastos e até mesmo as receitas da sua empresa, tá? Para que você consiga ter uma saúde financeira saudável, certo? Ô, Thiago, Oi, pode falar. é ali um outro exemplo que eu acho que faz bastante sentido agora também é aquela despesa com aluguel. Como tem muita gente, né, até o tema do nosso webinar, trabalhando de casa, né, ninguém está indo lá para o escritório. Então, tentar renegociar ali o valor do aluguel para, né, baixar, que também já ajuda bastante. Legal, muito bem lembrado, Amanda. É, eu acredito, o fluxo de caixa não é um relatório que você vai trabalhar só nesse momento que estamos vivendo, né? Você vai trabalhar com ele sempre, mas a gente gostaria bastante de reforçar esse relatório, que nem a Débora disse, a gente está notando bastante busca por conhecimento relacionado à parte financeira, né? Então é o momento. E até depois que tudo isso passar também, fica aqui a dica para sempre dar uma olhadinha na parte de relatórios, para que você também consiga deixar um fluxo de caixa sempre positivo na sua empresa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Que nem é o que está acontecendo hoje, é algo muito novo, muito recente que talvez muitas empresas não conseguiram ter um planejamento a curto prazo. Então, você seguindo aqui essas regras de plano de contas, de fazer as baixas, atualizar bem certinho no sistema, fazer conciliação bancária, você vai ter uma visão melhor da saúde financeira da sua empresa e também planejar o futuro. Independente do que aconteça, você vai ter tudo muito bem organizado e com certeza passará sem problemas por situações que podem acontecer, situações imprevistas e indesejáveis. Ok? Ok. Tem até um outro webinar, aquela que só fala de webinars, né? Que eu e o Thiago, a gente apresentou, foi no final do ano passado, que é sobre saúde financeira. Né? Então, quando acontece alguma situação como essa que a gente está vivendo, né, o que fazer, né, quais relatórios analisar e tal, que daí a gente se aprofunda mais nesse tema financeiro mesmo. Tá lá na nossa central de ajuda em webinars gravados. Isso aí, galera. Mais alguma ideia, gente? Por enquanto, sim, não? Eu acho que é Acho que é isso, isso. por É isso aí. enquanto. Aí, se o Então, né, pessoal tiver dúvida, pode deixar no chat, né, Amanda? Que a gente isso vai é, respondendo. mandem ali, que daí a gente vai respondendo, né? Se for o caso, também chama a gente lá no chat da Central de Ajuda, ou manda um e-mail, porque às vezes, né, a gente deu várias ideias aqui, mas a realidade é outra e vocês podem estar tendo muita dificuldade de usar o sistema, né, com cada um trabalhando na sua casa. Então, contem pra gente buscar formas também de ajudar vocês. Fechado? Aqui em cima a gente vai disponibilizar um botãozinho laranja vai aparecer para vocês darem um feedback sobre esse webinar e também contarem para a gente o que vocês querem ver nos próximos, né? Para daí a gente sempre trazer outros assuntos, né? Que vocês queiram ver mesmo, tá? E fiquem bem, se cuidem, Sim. né? Quem puder, continue em casa, isso tudo vai Casa. passar, tá? Uhum. É isso. É isso, galera. Obrigada, gente. É isso. Beijo! Então, valeu, Beijo, tchau, até a tchau. próxima. Até a Tchau! próxima. Tchau, tchau. Valeu.